1972, Iosip Ibrahim, Eu visitei Ganimedes. Eu visitei Ganimedes. Quarta parte. O fim dos tempos e a grande missão atual. Capítulo 17. Uma civilização que agoniza. É possível que a muitos pareça absurdo o que se narra no capítulo anterior. Outros encontrarão lógica em muitas dessas explicações. E alguns, talvez mais do que possamos supor, compreenderão toda a verdade encerrada em tão surpreendentes revelações. Tudo está em relação direta com o grau evolutivo em que se encontram, porque numa humanidade tão heterogênea como a nossa podemos apreciar hoje, ainda, os expoentes de todos os níveis da cultura simbolizados naquela escada do sonho de Jacó que ia desde o solo até o céu. Ninguém negará que na Terra, apesar de estar chegando à etapa da conquista do espaço sideral, possuímos exemplares de todos os tipos comuns da evolução humana, desde os mais primitivos selvagens que ainda abundam em diversas regiões do globo, até os depurados exemplos de elevada moral e brilhante gênio que têm marcado ou marcam rumos da superação integral de seus congêneres. E isto, que motiva uma série de desarmonias e desequilíbrios para a própria convivência dos homens e dos povos no planeta, é uma das causas primordiais do grande fenômeno cósmico em gestação nos planos superiores que, a partir da quarta dimensão, está desenvolvendo todo o conjunto de elementos, forças e energias de toda a ordem que haverá de produzir as profundas mudanças, as formidáveis mutações e dantescos reajustes previstos nos planos cósmicos de nosso sistema solar para a nova estruturação da vida neste planeta. Aqueles que tiveram oportunidade de estudar o que a metafísica ensina a respeito, em suas classes mais adiantadas, não se surpreenderão. E os que puderam ler, alguma vez, obras sérias relacionadas com os sábios ensinamentos da Grande Pirâmide do Egito, já saberão tudo quanto se prepara e vem realizando, desde o começo deste século, como prólogo dos tremendos acontecimentos que haverão de modificar por completo a face do globo terrestre e todas as estruturas, instituições, ideias e até a própria vida neste mundo, no breve lapso que nos separa daquela data mencionada no capítulo anterior, o ano 2001. Para aqueles que se interessem em conhecer riquezas de detalhes a respeito, recomendamos ler uma das obras mais completas e melhor documentadas que se tenha publicado até hoje. Trata-se de um livro recente do profundo escritor mexicano Rodolfo Benavides e tem por título Dramáticas Profecias da Grande Pirâmide. Permite-nos mencioná-lo, ainda que não tenhamos a honra de conhecer tão esclarecido mestre asteca, porque em todas as suas magníficas obras, publicadas e espalhadas por diferentes países, vê a luz dos planos superiores. Quanto à série de modificações transcendentais que acontecerão nos últimos decênios do presente século, muitos deles já começaram a manifestar-se, e os sintomas tradicionais e característicos precursores das grandes mutações que sofrerá o planeta, podem ser conhecidos facilmente por aqueles que conhecem o processo evolutivo da Terra e as profundas transformações operadas nela através dos milhões de anos de sua existência como tal. Para os menos avisados sobre o tema, temos que recordar o que a ciência nos ensina nos campos da geologia, paleontologia, antropologia, sociologia e história, e mais especialmente nos terrenos da biologia, da física e da química, para poder penetrar-se na moderna cibernética, num esforço por compreender as estreitas relações da metafísica e da mitologia, com os atuais adiantamentos da física moderna e da astronomia. Se quisermos alcançar uma correta interpretação de todo o conjunto fenomênico atual e sua íntima e lógica relação com vinculações tão estreitas entre a evolução de nossa humanidade e essa outra humanidade extraterrestre a que nos vimos referindo. Para os homens de ciência não é nenhum segredo o fato de que todas as grandes civilizações têm seguido a um ciclo evolutivo comparável ao processo vital dos seres humanos como indivíduos. Nascimento, infância, juventude, maturidade, velhice e morte. A história nos demonstra,
E esse processo, geral para todos os povos e todas as civilizações que passaram pela Terra, conheceram, várias vezes, com profundas mudanças operadas na crosta terrestre, modificações algumas de tal magnitude que chegaram a modificar a fisionomia geográfica do planeta, como a geologia, a paleontologia e a arqueologia têm comprovado em numerosas ocasiões. E a metafísica nos ensina que as grandes transformações operadas no globo terrestre, comprovadas pelas outras ciências, obedeceram a forças de até hoje não identificadas, nem em sua verdadeira identidade, nem na magnitude exata de seu tremendo poder, dentro dos ciclos repetidos periodicamente, alguns dos quais têm se desenvolvido entre lapsos de tempo que pela igualdade de sua extensão denotam a presença de causas ocultas que atuariam sincronicamente, produzindo efeitos similares diante da repetição de situações fenomênicas também semelhantes, e tudo isso marcado por um processo cíclico de evolução geral do planeta. A isto se refere aquela cifra misteriosa que temos mencionado várias vezes nos capítulos anteriores. Os algarismos 28.791. O que significa esse número? É a soma de anos em que se desenvolve um daqueles ciclos evolutivos, conhecidos nas escolas esotéricas como revolução cósmica, ou seja o período de tempo durante o qual tem lugar uma série de fenômenos encaminhados a favorecer o progressivo desenvolvimento do planeta e de seus habitantes, desde as formas inferiores até as superiores, como vimos em capítulos anteriores. Tal processo tem lugar dentro de ciclos nos quais se manifestam determinadas características, circunscritas pelo desenvolvimento de forças da natureza que vão gestando paulatinamente as diversas mudanças, e que são reguladas por leis fixas que obedecem a impulsos, energias provenientes dos planos superiores, ou dimensões como vimos ao tratar da quarta dimensão, pelo que geralmente apresentam características semelhantes na manifestação de seus efeitos, diante da concorrência de fatores, também semelhantes, e em prazos iguais em duração, pela concordância de influências astrais poderosas que têm sua máxima expressão dentro de certos limites de tempo, fixos, por obedecer à sincrônica marcha dos astros que formam o nosso sistema solar e suas relações com outros sistemas vizinhos na galáxia a qual pertencemos, ou seja Via Láctea. É por isso que cada 28.971 anos apresentam condições similares, mudanças profundas na vida e povoação do globo, fenômenos geológicos e transformações transcendentais que influem poderosa e drasticamente em toda a topografia da Terra, e portanto na marcha progressiva de sua população, com a consequente marca inevitável sobre o desenvolvimento das civilizações ou formas de vida inteligente que tenham conseguido produzir. O final do ciclo anterior teve lugar na época em que desapareceu sob as águas do Pacífico a Lemúria, fenômeno mencionado anteriormente ao nos ocupar das raças. E nessa ocasião, também, mencionou-se a presença no céu de um astro gigantesco a cuja tremenda influência se deveu, entre outros efeitos, à desaparição da segunda lua terrestre, à modificação do eixo de rotação de nosso planeta e todas as transformações geológicas, climáticas e geográficas de que nos temos ocupado nesse capítulo. Agora, igualmente, para o final deste século teremos a visita do planeta frio a que se refere a Bíblia no Apocalipse com o nome de Argenjo, planeta gigantesco de outro sistema solar e que nos referimos anteriormente com o nome de Hercólodos, pertencente a sistema planetário desconhecido por muitos de nossos astrônomos, mas que em Ganimedes conhecem como o da estrela Tila, cujas descomunais dimensões podem se imaginar ao saber que Hercólodos, um dos seus planetas, é 3 vezes maior que o planeta Júpiter, o gigante de nosso sistema solar, e que sua órbita em torno de sua estrela primária, Tila, demora quase 14.000 anos dos nossos.
Se temos em conta que esse tempo representa, aproximadamente, a metade do tempo assinalado por aquela cifra de 28.791 anos, e que o grande cataclismo representado pela destruição da Atlântida, mencionado na terceira parte deste livro, teve lugar, mais ou menos, numa época próxima à metade daquele ciclo, não é aventurado pensar que a repetição do fenômeno sideral correspondente à passagem periódica de tão gigantesco astro próximo de nosso sistema planetário, tenha tido uma direta e poderosa influência na realização da mencionada catástrofe. É fácil supor os efeitos que há de ocasionar ao nosso planeta a nova visita de Hercólodos, que esta vez passará a uma distância aproximada de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. A formidável indução eletromagnética do gigantesco astro inverterá os polos magnéticos terrestres e voltará a modificar o eixo de rotação, com o que os polos geográficos tornarão a mudar de posição. Isto reproduzirá uma série de cataclismos descomunais. Afundamento e elevação de continentes inteiros, como aconteceu com a Lemúria e com a Atlântida, transformação completa de mares, cursos d'água e cordilheiras em todo o mundo, desaparecimento de extensas zonas continentais que ficarão submersas, e o afloramento de outras, hoje submarinas, que emergerão para formar novas ilhas e continentes distintos dos atuais. Uma verdadeira revolução cósmica da crosta terrestre. Mas tudo isso virá a ser o final das tremendas modificações que a Terra sofrerá como crise derradeira do ciclo a que nos estamos referindo. Antes, nossa atual humanidade haverá presenciado e sofrido as consequências catastróficas do processo evolutivo que todas as diversas fontes de predições mencionadas no curso desta obra vêm assinalando para essa etapa e que na linguagem bíblica se chama o fim dos tempos. É conveniente recordar que todas as profecias, de diferente época ou origem, como a de Grande Pirâmide do Egito, a do Rosacruz Nostradamus, as de Daniel no Antigo Testamento, as dos Cavaleiros da Mesa Redonda, o Apocalipse de São João, as predições da moderna Ordem de Aquário, por último, a terceira profecia da Virgem Maria aos pastorzinhos de Fátima, que foi retida pelas altas autoridades eclesiásticas e guardada em reserva pelo Vaticano, com a promessa de comunicá-la ao público 30 anos depois e que, havendo vencido esse prazo com excesso, não foi, até agora, dada a conhecer, pelos terríveis vaticínios que encerra para toda a humanidade, coincidem em tudo, com as revelações que nos chegam desde Ganimedes, sobre a realização efetiva, nestes últimos 29 anos do presente século, do apocalíptico processo evolutivo que se está cumprindo na Terra como síntese cósmica do fim dos tempos aos quais se referem, em símbolos e complicadas alegorias, as visões de São João na ilha de Patmos e a mensagem de Cristo referente ao juízo final. Todo o caótico panorama que nos mostra nosso mundo na atualidade, não é outra coisa que o conjunto fenomênico de sintomas reveladores para os entendidos dos derradeiros dias de uma civilização que está agonizando. E o retorno, depois de muitos séculos, das astronaves do Reino de Munte, tem a mais íntima relação com todo aquele processo, porque agora, como em outros tempos, aquela super-raça vem de novo, em cumprimento de uma transcendental missão emanada do reino central de nosso sistema solar, a tomar parte ativa no desenvolvimento final da era que termina para a atual humanidade da Terra, e a preparação do planeta para o cumprimento da promessa crística de estabelecer seu reino neste mundo. Vivemos, pois, o final de outro ciclo de 28.791 anos, que esta vez coincide com a mais profunda das modificações operadas, até agora, nas diferentes eras precedentes. E a transcendência cósmica do fenômeno é tal que nele intervirão fatores de toda a ordem.
astronômicos, geológicos, espirituais, antropológicos e biológicos, psíquicos e mentais, físicos e químicos, terrestres e extraterrestres, porque desta vez terminam para sempre uma civilização, uma humanidade, e um mundo, que vão ser substituídos por outra humanidade e outra civilização, num mundo regenerado e novo, capaz de receber aquele reino que Cristo prometia. Capítulo 19. O juízo final. O mistério dos números-chave. Chegou o momento de nos referir ao apaixonante segredo dos números-chave. Que significa isto? Vamos tentar dar uma ideia aproximada de um dos mais intrincados segredos do cosmos, antecipando que nossas explicações somente alcançarão a simples informação que nos proporcionaram a respeito. E se deve recordar, como já manifestamos em outras oportunidades, que ao falar do cosmos não o entendemos na forma comum que se lhe atribui hoje em dia em matéria de astronomia ou no campo da astronáutica, senão ao conceito do cosmos como universo integral, suprema síntese dos três reinos da vida: espírito, matéria e energia. No cosmos, os números têm uma explicação e um sentido muito mais amplo que os conhecidos correntemente na aritmética ou nas matemáticas de nosso mundo. A essência cósmica das cifras está estreitamente ligada à essência cósmica dos elementos e das forças de todos os planos da natureza. Suas relações são tão íntimas que se pode dizer que cada coisa, cada porção do universo está identificada com determinado número, que assim vem a ser a chave metafísica daquela. E tais algarismos servem aos entendidos para expressar, também em chave, grandes fenômenos ou relações de ordem suprafísica entre os diferentes fatores que intervêm na evolução universal. As leis e os métodos que seguem são do absoluto conhecimento dos iniciados nos mais profundos segredos do cosmos. E a matemática, a precisão de inumeráveis acontecimentos, tem também estreita relação com o jogo das cifras-chave nas transcendentais matemáticas dos guias da evolução. Lamentamos não poder proporcionar maiores dados num trabalho destinado ao público em geral. Devemos ater-nos aos simples dados que eles nos proporcionaram. Porém, o exemplo que vamos oferecer, restringido ao que nos permite explicar em relação ao trabalho deste livro, os leitores poderão tirar interessantes conclusões, mais ou menos importantes segundo sejam os conhecimentos metafísicos de cada um. No curso dessa obra temos mencionado, várias vezes, a cifra 28.791, vinculando-a com alguns aspectos de nossa evolução, muito especialmente quando se tratou dos ciclos conhecidos como revoluções cósmicas e ao ocuparmos de todo o relacionado com o fim desta era, e a coincidência desse número de anos com a data que nas predições da Grande Pirâmide de Quéops marcou o ano de 2001 como o final de todas as profecias. Vejamos agora o desenvolvimento de uma série de operações que, dentro das normas especiais da aritmética cósmica, ou aplicação de valores essenciais metafísicos dos números-chave, levar-nos-ão a admiráveis e enigmáticos resultados. Na Bíblia, o Apocalipse de São João, ao ocupar-se do fim dos tempos, menciona concretamente algumas cifras que merecem ser detidamente estudadas à luz do que estamos explicando. Disse que serão salvos 144.000 escolhidos. E para chegar a tal número declara que procederão das 12 tribos de Israel, à razão de 12.000 descendentes de cada tribo, o que forma esse total de 144.000. Já sabemos que tais documentos, muito especialmente o Apocalipse, foram escritos à base de símbolos, alegorias cósmicas, isto é, chaves iniciáticas. Não teria sentido lógico nem justo pretender interpretar ao pé da letra esta parte, como já temos visto com muitas outras partes dos textos bíblicos. E aplicando as normas da aritmética cósmica a que estamos nos referindo, veremos o que acontece. Para isto devemos explicar que cada número é um símbolo.
que para chegar à chave, devemos realizar operações diferentes das comuns da aritmética oficial, buscando os valores positivos e rechaçando, em certos casos, os negativos. Assim, neste exemplo, vamos considerar nulos, como negativos, os zeros. Se somamos os valores positivos de cada algarismo na cifra 144.000, suprimindo os zeros, temos 1 mais 4 mais 4 igual 9. Esta soma acaba de nos levar a um dos números-chave. Na metafísica elevada, ou aritmética cósmica, o 9 é o número-chave da humanidade. Agora tomemos as outras duas cifras, 12 tribos e 12.000 seres por tribo. Com o mesmo procedimento, suprimindo os zeros, em ambos os casos 1 mais 2 igual 3. Este é outro dos números-chave, também conhecidos como números sagrados. O 3 representa a Trindade, a trilogia de princípios fundamentais do cosmos: espírito, matéria e energia. Porém o simbolismo hermético está nos repetindo o número 3, 2 vezes. Se somamos 3 mais 3 igual 6, temos outro número-chave. 6 é um símbolo da besta, para renascer, mais tarde, como fênix surgindo de suas cinzas. Porém, ainda há algo mais. Temos repetido que o oráculo desta civilização traçado na Grande Pirâmide do Egito fecha a série ininterrupta de predições em data coincidente com o ano 2001 de nossa era atual. E tal número, pelo mesmo procedimento, nos dá, também o número 3. Se este 3 o multiplicamos pelo 9 do resultado final anterior, teremos 27. Se a estes algarismos devolvemos os 3 zeros que se desprezaram da cifra básica apocalíptica, ou seja 144.000, temos 27.000. Façamos agora uma nova operação, fazendo intervir, como fatores a Terra, morada de nossa humanidade, e Ganimedes, lar da super-raça ou humanidade nossa irmã. Resultados da última operação: 27.000, diâmetro da Terra em kms. 12.760, 1.276, zero suprimido, diâmetro de Ganimedes em kms. 5.150, 515, zero suprimido, total 28.791. A reunião de todos os fatores, neste processo dos números-chave, unindo as predições de duas fontes distintas e de diferentes épocas, e analisando o fundo essencial das misteriosas cifras, acaba de dar-nos, por diversos caminhos, a cifra exata do número de anos dos ciclos cósmicos a que nos vínhamos referindo anteriormente: 28.791. E para isto tivemos que unir numa operação conjunta Terra e Ganimedes. O que se depreende de todo este mistério matemático do cosmos? Cada um de vocês pode tirar as conclusões que estime. Quanto a nós, daremos também as nossas nos últimos capítulos do livro. Seus efeitos e desenvolvimento. Dissemos ao final do capítulo anterior que as profecias da Grande Pirâmide assinalam o ano de 1975 de nossa era atual como o começo da terrível crise bélica mundial. E se comparamos a lacônica mensagem das cifras-chave bíblicas e as simbólicas predições do Apocalipse com os diferentes anúncios em tal sentido contidos em todas as outras fontes proféticas já mencionadas, referindo-as ao curso dos acontecimentos e ao panorama internacional, compreenderemos que algo muito grande e de transcendental importância para a humanidade está se gestando nestas horas cruciais para todo o planeta. E a tal conjunto de fatores, vem-se unir, hoje, a dramática mensagem que nos chega desde o longínquo Ganimedes. Estamos vivendo as horas derradeiras do Apocalipse e os acontecimentos que dia a dia se desenvolvem em todos os confins da Terra são, em verdade, o desenvolvimento das forças geradas na quarta dimensão pelos tremendos desequilíbrios acumulados no curso dos últimos séculos, forças que se estão manifestando nos planos físicos e psíquicos, materiais e mentais de nosso mundo em todas as diferentes formas de perturbações
relações sociais, políticas, econômicas, particulares ou coletivas, individuais ou familiares, nacionais e internacionais, climáticas, geológicas, sísmicas e de toda a ordem. São, realmente, as expressões no mundo da matéria daqueles alegóricos selos que na quarta dimensão, ou mundo astral, vão mostrando os guardiões invisíveis desta humanidade, que não são outros que os 7 anjos da visão de São João na ilha de Patmos. Cada vez, à medida que correm os dias, irão se acentuando as mais fortes mudanças, as mais violentas controvérsias e lutas, nas inundações, movimentos sísmicos e quantos fenômenos contribuam ao desenlace previsto. E quando, em 1975, a tensão das relações internacionais haja alcançado seu máximo nível, a loucura dominante precipitará o dantesco choque. Em poucas horas serão apagadas do mapa enormes cidades e centros de vida e de produção. Os terríveis cogumelos gigantescos das explosões termonucleares converterão em fumaça milhões e milhões de seres humanos, em diferentes lugares do globo. A satânica demência, fazendo presa nos condutores dos povos, empregará todos os meios de destruição largamente acumulados, em seu afã de acabar com o adversário. No Oriente e Ocidente, um mar de fogo e radiações arrasará, em pouco tempo, mais da metade dessa pobre humanidade. E quando os colossos que acenderam a chispa do gigantesco holocausto caírem fulminados por suas próprias forças destruidoras, uma humanidade enlouquecida pelo terror, apavorada pelo pânico, dizimada dia a dia pelas radiações que invadirão todos os confins da Terra, buscará desesperadamente um lugar onde abrigar-se. O implacável flagelo desatado pela cobiça e o ódio, continuará exterminando os sobreviventes da terrível catástrofe bélica. E as forças vivas da natureza, profundamente afetadas, farão sentir por sua vez, os efeitos negativos gerados pelos formidáveis desequilíbrios produzidos na crosta terrestre, nos mares e nos campos. As falhas geológicas perfeitamente conhecidas na atualidade, estimuladas pelos contínuos impactos massivos das grandes concentrações nucleares postas em jogo na infernal contenda, começaram a produzir extensos e repetidos terremotos, maremotos e erupções vulcânicas em diferentes lugares do planeta. Buscando seu novo equilíbrio, as forças orogênicas e telúricas, ao modificar a superfície do solo, contribuirão, em todas as partes, para o extermínio progressivo dos homens, animais e plantas. Os campos e os mares, contaminados pela radioatividade impossível de controlar, negarão seus frutos e seus peixes aos restos famintos desta humanidade sacrificada diante do altar de seus próprios egoísmos e rancores. Assim passarão os anos da década de 80, encontrando os albores do último decênio deste século, um planeta arrasado em que perambularão, miseravelmente, poucos milhões de seres embrutecidos, dementes e monstruosos pelas deformações geradas, em tempo, por causa do louco emprego de uma energia nuclear que poderia ter dado à Terra prosperidade e aventura. E em tais condições, ao final desse decênio, os seres que ainda continuem com vida e com razão para poder pensar, verão aproximar-se nos céus com estranho resplendor aquele gigante do espaço que mencionamos como Hercólogos, o planeta frio. Momento a momento, sua visão irá aumentando, até ocupar uma considerável porção do firmamento. Já explicamos, anteriormente, os efeitos que a visita desse astro produzirá no nosso. Quando seu trânsito alcance a maior proximidade da Terra, esta sofrerá violentamente as diferentes mudanças enumeradas no capítulo 17. O cataclismo final fechará o ciclo previsto nas profecias, e o fim dos tempos a que alude a Bíblia haverá chegado a seu apogeu. Interpretação do juízo.
Tanto no Apocalipse de São João, como nos versículos do capítulo 25 de São Mateus referente ao juízo final, encontramos a promessa de que serão salvos aqueles que tenham as brancas vestes do reino, e que os bons, ou seja os que cumpriram os ensinamentos de Cristo, receberão o prêmio de entrar em seu reino. É aqui o momento de explicar que uma parte, o sentido enigmático das alegorias e símbolos bíblicos, e por outra, o motivo por que voltam à Terra, depois de séculos, os super-homens do reino de Munt. Para poder cumprir a promessa crística, as altas dignidades desse reino da luz dourada tantas vezes mencionado neste livro, encomendaram aos habitantes de Ganimedes a nova missão que haveriam de cumprir em proveito deste mundo. Já se viu pelo desenvolvimento desta obra, como e quantas vezes trabalharam, em outros tempos, em altos labores de ajuda à nossa humanidade, no curso de sua evolução. Agora, a grande missão é salvar a todos aqueles que a Bíblia menciona com o simbolismo de os eleitos das brancas vestes do reino. Que significado tem isto? Todos os alunos de qualquer escola metafísica iniciática sabem, perfeitamente, desde os primeiros estudos, que o ser humano possui uma aura, ou envoltório luminoso que rodeia integralmente o corpo físico e que se manifesta como um resplendor de diferentes cores, numa gama variadíssima de tons e de intensidade, segundo seja o nível evolutivo, ou grau de desenvolvimento psíquico e espiritual em que se encontra o ser. Todas as emoções, pensamentos ou atitudes internas da alma produzem raios de cores determinadas e de maior ou menor luminosidade nessa envoltura fluídica, que é visível permanentemente nos domínios do plano astral ou quarta dimensão, e pode ser vista e analisada por qualquer pessoa que possua a clarividência, ainda no plano físico. Essa aura é a que os pintores de todas as épocas têm colocado em torno das cabeças dos santos, e que expressaram como raios de luz refletidos pelo corpo dos seres divinos em todas as religiões. Cada paixão, ou estado da alma em determinado momento, gera um tipo de luz e calor característicos, e os conhecedores disto podem saber, imediatamente, a classe de pessoa e seu modo peculiar de ser e de pensar, somente vendo sua aura. Nos clarividentes avançados, basta contemplar a pessoa, ainda que a certa distância, para conhecer, imediatamente, seu estado psíquico, sua qualidade moral, sua posição exata nas diferentes escalas da evolução. As auras, portanto, vêm a ser como uma roupa identificadora de seus proprietários, vestido que ninguém pode tirar e que o descobre em toda a intimidade de sua nudez espiritual. Agora poderemos compreender por que se fala no Apocalipse nas brancas vestes do reino. As luzes e raios da cor da aura correspondem ao estado da alma de cada um, e somente mudam se a pessoa muda modo de ser e de pensar. E se é de baixos instintos, mal intencionada, sua aura tem cores mais escuras, mais sujas, brilho débil e opaco, porque o espectro luminoso manifestado nela está em relação direta com a frequência vibratória gerada pela constituição molecular de todos os corpos que integram o indivíduo, como explicamos ao tratar da quarta dimensão. De tal maneira as auras de pessoas mais puras, mais elevadas na escala moral e espiritual desprendem os mais brilhantes raios de luz em tonalidades belíssimas e de uma resplandecente suavidade, em cujas radiações se aprecia uma delicada mistura de luz branca, com ligeiros toques dourados e celestes, indicadores das mais excelsas condições de espiritualidade, ou seja, as brancas tônicas do reino. Nossos irmãos maiores de Ganimedes têm a missão de buscar em toda a Terra, possuidores desse tipo de aura. Por isso é que, faz vários anos, eles têm visitado diferentes regiões do planeta, sobrevoando as cidades e as aldeias, observando detidamente, especialmente à noite, todos os lugares em que brilham algumas dessas resplandecentes vestimentas áuricas. Todas as pessoas se perguntam, o que é que fazem? Por que não descem e se manifestam publicamente? Eles sabem. Porém só lhes interessa cumprir com sua missão.
E essa missão é a de localizar a todos os que mereçam ser salvos do extermínio total por haver alcançado o mais alto nível moral que é possível nesse mundo, conduzindo-os, no momento oportuno, até seu maravilhoso reino. Muitos já partiram, como o caso narrado na primeira parte deste livro. E outros, também, já se preparam para abandonar a Terra. É um labor silencioso e sem alardes jactanciosos, pois os que já sabem o seu destino, por sua própria elevação, há muito venceram a soberba, o orgulho e a vaidade. Já outros, aproveitariam para pretender uma mesquinha publicidade. Os que estão saindo têm seguido caminhos e métodos parecidos com os de nosso amigo Pepe. A maioria não deixa rastros, pois muitos pertencem às classes humildes e esquecidas, aquele tipo de seres da rua que a fantasmagoria social, política ou econômica deste mundo não registra e, portanto, sua presença ou sua ausência não importa a ninguém. Quando estoure a Terceira Guerra Mundial, já haverão partido da Terra todos os que já alcançaram o mais alto nível de evolução nesta humanidade. Serão instalados no reino de Munti para educá-los adequadamente e submetê-los a um longo processo de recondicionamento orgânico e fisiológico que os permita viver, fisicamente, vários séculos. Assim poderão assimilar o enorme adiantamento de seus mestres e preparar-se para regressar ao planeta de origem, em corpo e alma, quando chegue a hora de iniciar a nova era. Se analisamos, detida e cuidadosamente, os tantas vezes mencionados textos do Novo Testamento, veremos que no juízo final e no Apocalipse existe uma marcada diferença entre os que serão salvos e os que serão julgados. Já vimos quem são os salvos, e como se está efetuando desde agora o processo cósmico. Devemos ocupar-nos, portanto, dos que serão julgados. No capítulo 25 de São Mateus aparecem com a denominação simbólica de as ovelhas e os cabritos. As ovelhas simbolizando os bons, aqueles que foram justos e fiéis servidores dos doces e amorosos ensinamentos de Cristo. E os cabritos, aos que se mantiveram reacionários e malévolos, obstinados em seus vícios e erros, toda essa legião tenebrosa da maldade humana. Quando termine o ciclo das terríveis provas. Quando o final dos tempos esteja consumado com a passagem de Hercólodos, os espíritos desencarnados de toda a população terrestre verão aparecer, na quarta dimensão, o sublime Rei e Senhor do Reino da Luz Dourada em meio do glorioso esplendor da sua corte celestial. A separação de ambas as multidões já se fez, automaticamente, pela diferença vibratória correspondente a cada grupo, segundo as explicações metafísicas dadas em capítulos das partes precedentes, ao tratar da vida na quarta dimensão, e todos aqueles que não tenham conseguido superar os níveis inferiores e médios do plano astral, irão formar parte da nova povoação espiritual do gigantesco planeta Hercólodos, no sistema estelar de Tila, atraídos pela afinidade vibratória daquele astro, que como já dissemos, encontra-se num nível comparável ao grau de evolução que existia na Terra nos tempos da pré-humanidade. Para aqueles que, em meio de seu atraso moral, conservem a recordação subconsciente de haver vivido num mundo melhor, conhecendo posições de vida e civilizações muito superiores, ter que encarnar e permanecer por muitos milênios presos a um mundo inferior, das tristes perspectivas daquele astro, será em verdade, um pavoroso inferno. Porém, dentro da admirável sabedoria divina, esta imigração de espíritos que chega a Hercólodos, ajuda a Lua a progredir no curso de sua própria evolução milenar com a injeção de novas forças civilizadoras que permitam o desenvolvimento, através dos tempos, de outra civilização nos confins do cosmos. Quanto aos seres classificados como as ovelhas de Cristo, permanecerão nos domínios espirituais da quarta dimensão do planeta Terra, na espera de condições favoráveis que hão de transformar este mundo, segundo a promessa divina de que seu reino baixaria à Terra. Capítulo 20. A Nova Era.
Nos capítulos finais do Apocalipse, 21 e 22, o simbolismo alegórico das profecias nos mostram o cumprimento da promessa crística. Começam com a visão de um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram. Claramente se compreende que, depois da passagem de Hercólodos, o planeta haverá mudado totalmente. Novos continentes substituirão os atuais, e portanto serão novas terras as que se mostrarão à luz do Sol. E como a poderosa atração do gigantesco visitante haverá atraído a Lua, levando-a consigo em seu perpétuo girar em torno de Tila e produzirá a mudança de nosso eixo, fazendo a Terra rodar em forma diferente da atual, é lógico então que uma nova fisionomia do firmamento aparecerá, pois a posição de todas as constelações haverá mudado desde um novo ângulo de observação terrestre. Serão uma terra e um céu novos. Ao mesmo tempo, nesses capítulos nos mostra a descida a este mundo da nova cidade de Deus, a Nova Jerusalém, de ouro e pedras preciosas cuja descrição constitui um conjunto simbólico de profundas alegorias em que, de novo, manifesta-se a intervenção dos números-chave. Comprovaremos que todo esse conjunto de versículos encerra uma maravilhosa e extensa referência às novas condições de vida, civilização, nível de humanidade, cultura e elevação moral e espiritual da nova raça que povoará a nova Terra, ou seja este mesmo planeta, regenerado. Isto é, o estabelecimento de uma nova humanidade que realiza aqui o ideal crístico. Em outras palavras, a nova era, o novo ciclo ou revolução cósmica de 28.791 anos, que começaram no ano 2001, em que termina o atual. Então realizar-se-ão as partes mais importantes da grande missão que nossos irmãos maiores do Reino de Munte começaram a executar. Passados os cataclismos e todas as formalidades transformadoras, nosso planeta seguirá um tempo firmando e estabilizando sua nova topografia. E para que possa ser habitado outra vez, terão que desaparecer todas as causas de perturbação que impedem o florescimento de uma nova vida em seu solo. Nisto intervirão, diretamente, os super-homens de Ganimedes. Já dissemos que, antes do extermínio total, serão transportados para o reino deles todos aqueles que, mediante o grande poder da clarividência do sexto sentido dos homens de Munte, foram descobertos e salvos. Para os profanos que leiam isto, deve-se explicar que aquele sexto sentido permite aos tripulantes dos OVNIs apreciar desde suas máquinas a brilhante luminosidade das auras, através de qualquer muro, teto ou o que seja. É por isso que têm estado e estão visitando constantemente todos os centros povoados deste mundo. Não necessitam descer, senão quando vão recolher alguém, pois do alto conhecem muito bem onde se encontra cada um dos possuidores das brancas vestes do reino. E quando se aproximar o momento propício para a viagem, cada um deles já sabe, com antecipação, que virão recolhê-lo. E a preparação que recebem em Ganimedes os capacitará para serem, depois, em seu retorno a este mundo, os progenitores da nova raça, os fundadores efetivos da nova era. Por isso é necessário que sejam transportados em corpo físico, homens, mulheres e crianças, para que, adaptados no reino de Munte à semelhança de seus mestres desse mundo, possam alcançar vários séculos de existência e procriar, na nova terra, filhos com o sexto sentido e com uma educação similar à que se obtém nesse reino de super-homens. Enquanto nossos conterrâneos sejam assim preparados para o cumprimento de tão honroso destino, os homens de Munte trabalharão por longo tempo no recondicionamento da Terra, a fim de fazê-la novamente habitável. Sua ciência e sua técnica permitirá eliminar, totalmente, a radioatividade e os restos de isótopos radioativos que ficaram em todo o planeta como consequência da loucura bélica da extinta humanidade. Os novos continentes serão semeados com sementes trazidas do seu mundo para estender uma nova flora em todas partes.
Todos os germes perigosos ou negativos que possam ameaçar a perfeita iniciação de uma nova humanidade, serão eliminados deste mundo, assegurando assim a existência dos novos povoadores num mundo como o deles, isento de enfermidades. E quando as condições o permitam, voltarão a trazer todos os filhos deste mundo que foram salvos do desastre. Uma nova civilização começará a florescer aqui, à imagem e semelhança do reino de Munt, sobre a base dos homens e mulheres que foram salvos por serem dignos precursores daquele novo mundo que se constituirá na terra, sob a sábia e amorosa direção das sublimes inteligências do reino da luz dourada, e com a cooperação fraternal de seus irmãos de Ganimedes. Um novo reino de paz e de harmonia, de luz, de amor e de verdade, haverá nascido na terra de então. E as últimas partes do Apocalipse haverão tido sua mais fiel realização, pois com as mudanças sofridas se modificará até o clima, já que ao trocar de posição o eixo de rotação, e modificar-se totalmente os polos geográficos e magnéticos, nosso planeta gozará de condições ambientais diferentes. Os brutos e marcados fenômenos meteorológicos haverão sido substituídos por uma perpétua primavera em todas as regiões do globo e uma nova luz permanente e que encherá até os mais recônditos e fechados recintos, haverá substituído a variante luz do sol. Com isto se cumprirá, também, aqueles versículos 4 e 5 do capítulo 22, que dizem: E verão sua face, e seu nome estará em suas frentes. E ali não haverá mais noite, e não tem necessidade de lume de tocha, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão para sempre. Esta última profecia nos leva, também, às últimas explicações que nossos irmãos nos deram para completar esta mensagem. No curso de toda a obra se tem mencionado o reino de Cristo como o reino da luz dourada. Até aqui, entendeu-se como referente, de maneira exclusiva, ao Sol. Porém a última profecia assinalada no Apocalipse nos abre uma nova pergunta. E essa pergunta se une à pergunta que muitos, os mais observadores, haver-se-ão feito. Se pensamos que o sublime Espírito de Cristo era Rei do Sol, como poderemos explicar o mistério de que seu domínio se estendesse, também, a Hercólodos, sendo esse planeta de um sistema estelar diferente do solar? E que significado teria a última profecia mencionada, quanto a que não terão já necessidade da luz do Sol? Uma vez mais teremos que nos referir à grande pirâmide do Egito e à assombrosa sabedoria dos homens que a construíram. E isto servirá como derradeira comprovação de que a origem primordial de ambas as fontes proféticas, através do tempo e da distância, tem sido, sempre, o mesmo. Na pirâmide de Quéops e em alguns dos mais secretos papiros do Antigo Egito, existem marcadas e enigmáticas alusões à estrela Alcion, da constelação de Touro, e seu grande sistema estelar. Igualmente, na Bíblia, no livro de Job, capítulo 38 versículo 31, falando Deus a Job, disse-lhe: Poderás tu impedir as delícias das Pleiades, ou desatarás as ligaduras de Órion? E no versículo 33, soubeste tu, os estatutos dos céus? Se levarmos em conta que a estrela Alcion pertence ao grupo que nossos astrônomos denominam as Pleiades, e que desde Ganimedes se informa que, nesse tempo, a Terra e todo o nosso sistema solar haverá ingressado numa zona de perpétua luz dourada que abarca um perímetro de muitos anos-luz nos domínios do astro que nós conhecemos como estrela Alcion, e que essa luz será de tal natureza que se encontrará presente em todas partes, alumiando até os mais recônditos lugares, aquela profecia do capítulo 22 do Apocalipse adquire, já, um realismo astronômico de transcendental importância. Quanto a outra pergunta, relacionada com os alcances siderais do reino cósmico de Cristo, deu-nos esta enigmática resposta: se em vosso mundo, os reis da Inglaterra, simples mortais, foram os soberanos, simultaneamente, da Grã-Bretanha, Canadá, Austrália, Índia e de todas as colônias espalhadas, em outro tempo, nos diferentes continentes da Terra.
Podes tu negar que o sublime reino da luz dourada ultrapasse os pequenos limites da família de astros que vocês denominam sistema solar, e que o império celestial de nosso Senhor e Mestre, Deus de amor e de perdão, caminho da luz, da verdade e da vida, alcance também os limites daquela grande família estelar que os cientistas da Terra batizaram com o nome de um animal com chifres? Espera, que ao vir viver entre nós, aprenderás tudo isto e muito mais. Diante de tal resposta, abstemo-nos de qualquer comentário. Só nos resta dizer que a promessa de Cristo, ao cumprir-se integralmente na terra já purificada para sempre, dará a essa grande legião de espíritos que foram considerados suas ovelhas, o reino que todos anelamos. Porque ao ir renascendo nos corpos procriados pelos eleitos, serão super-homens como seus irmãos de Ganimedes. Construirão uma nova civilização, educados e guiados por eles, segundo os moldes do reino de Munte, e viverão já num mundo que, iluminados pela luz dourada, essa luz a que os últimos versículos do Apocalipse chamam a luz de Deus, que iluminará até o fundo das almas, será a expressão material e moral do doce e prazeroso paraíso, sem maldade, dor nem morte, que o sublime mestre predicara, 2000 antes, nas margens do Jordão. O canal Assuntos Intrigantes tem por objetivo trazer ao alcance de todos os prováveis meios da nossa origem, entre outros assuntos bem intrigantes. Muito ainda nos escondem hoje. O conhecimento é um direito de todos. Aprecie este, entre outros conhecimentos já disponíveis, e muitos que serão disponibilizados neste canal. Se o meu trabalho te agradou, colabore com a sua continuidade. Deixe seu like, comente sobre a sua opinião, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado a cada lançamento. Gratidão a todos. Fim.